E aí pessoal, tranquilo? Rubens aqui com vocês hoje para mais um vídeo, para vocês que querem aprender mais sobre reforma, decoração, construção, que estão querendo fazer a sua reforma de casa aí sozinho, ou uma reforma de um ambiente, seja o que for. Eu tô aqui cada dia trazendo mais conteúdo para vocês sobre os medos que vocês têm que quebrar, dicas de como agir, como fazer tal coisa, explicando tudo que envolve esse mundo, né? Minha intenção aqui com esse canal é trazer um conteúdo de qualidade que destrave você e ajude você a conseguir alcançar a capacidade de executar a sua reforma sozinho. E hoje aqui eu vou falar sobre na minha opinião, assim, é o maior medo, na verdade, assim, a maior objeção, aquela coisa que te trava, ou vamos falar assim, uma desculpa, né? No final você vai entender que isso aí pode ser apenas uma desculpa, que é a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa quando ela pensa numa reforma, que ela está querendo reformar sozinha, ela vai pensar o quê, né? Eu não sei se eu sou capaz de fazer a minha reforma sozinha. E eu vou te dizer que, assim, esse medo, ele essa coisa que te trava, é super normal, porque é um campo que você vai estar entrando, muitas das vezes, desconhecido, ou então você passou por algumas experiências que não foram legais, às vezes uma pequena reforma, você trocou um piso só da sua casa e não foi feliz com aquilo, não soube escolher o piso direito, ou contratou uma mão de obra que era péssima, ou que, sabe, alguma coisa aconteceu de errado. E isso te trava. E aí quando você pensa numa reforma novamente, ou numa reforma que vai englobar mais serviços, mais coisas, uma coisa maior assim, isso vem na hora, né? Será que eu vou ser capaz de fazer? Será que compensa eu ter esse trabalho e tudo? Mas assim, e junto com isso vem muitas coisas envolvidas, né? E o que vai acabar te deixando, né, junto com esse medo, com esse receio, vem vários outros medos, né, a gente pode dizer assim, que eles vão o quê? Te deixar desamparada. Ou então, desamparada, você não sabe o que fazer, tá perdida, né, fica assim, sem chão muitas das vezes, né? Putz, vou começar esse negócio aqui, eu já sei como é que é uma reforma, ou então não tenho a mínima ideia de que é. Então você se sente desamparada, você vai se sentir perdida por conta dessas coisas que aconteceram ou que você imagina que possa acontecer, e você vai ter uma sensação de, muitas vezes, como você não tem conhecimento, de poder ser enganada ou enganado, né? Enganada. Né? Isso aqui também é um medo muito grande, porque é igual quando você leva um carro no mecânico ou você chama uma pessoa para arrumar seu ar-condicionado, é uma coisa que você conhece muito pouco ou quase nada, então você fica ali, né, desamparado, fica sem rumo, né? E você não sabe se a pessoa vai te enganar, ainda mais assim a obra, né, uma reforma que ela engloba vários serviços, várias pessoas envolvidas, então assim, vai ser uma coisa que você vai ficar pensando, pô, será que eu sou capaz, tal? E assim, por mais que seja complicado, e de fato você não pode deixar esse receio, esse medo, essa objeção te atrapalhar, né? Porque não é o medo de você fazer uma reforma sozinho. Muitas das vezes, o que acontece é que, como a gente está num campo, né, vamos dizer assim, desconhecido, a gente começa a criar bloqueios, né? O nosso cérebro automaticamente, ele começa a criar barreiras, né? Então, a primeira coisa que vem, como eu disse lá no começo, é: será que eu sou capaz? Então, o seu cérebro ele vai fazer isso, é automático. É a mesma coisa, eu posso dar um exemplo aqui, quando você, sei lá, faz um tempão que você não faz exercício, tal, tá uns quilinhos a mais, alguma coisa assim, eu quero começar a fazer uma academia, começar a dar uma corrida, uma caminhada, seja o que for, a primeira coisa que você vai pensar, putz, será que rola? Será que eu vou ser capaz de fazer isso? Será que eu vou ser capaz de acordar todo dia? Eu só tenho um horário das 5h30 às 6 horas da manhã, será que eu sou capaz de conseguir acordar? Então o seu cérebro já começa a criar bloqueios para te impedir de que você realize, né, esse feito que você quer, que no caso aqui é a reforma, é a reforma sozinha, né? Então esse medo ele vai ser assim, constante durante todo o processo de idealização da sua reforma. E isso vai fazer que você procrastine, né? Seu cérebro ele vai criando esses bloqueios e você vai procrastinando, vai deixando para cada vez para depois, mais para frente. Ou então, sei lá, você passa para alguém que você não tem conhecimento, que você vai investir uma grana gigantesca às vezes. E muitas das vezes as pessoas que querem reformar a casa sozinha, que está pensando nessa opção,
ela quer ter de certa forma, eu acho que a primeira coisa que me ocorre, pelo menos assim, é a economia, né, de você contratar um profissional, porque às vezes são coisas simples, né, trocar um piso, pintar, depois você vai mexer com a sua decoração, uma coisa pessoal, você mesmo pode fazer e você poderia economizar, e às vezes por medo, né, de criar esse bloqueio de que, pô, não sou capaz de fazer, você vai lá e investe um dinheiro, às vezes desnecessário, em que você poderia aprender mais uma coisa, você poderia estar fazendo você mesmo aquilo ali, crescendo como pessoa, envolver toda a família, porque tem todo um mundo que envolve a reforma, que é importante estar a família. Então, isso vai te procrastinando, você vai jogando cada vez mais e você pode se arrepender. E, para mim, a melhor forma de você superar esse medo, como eu disse lá no começo, que vai ainda te trazer um monte de coisa, a primeira coisa que você vai pensar é você priorizar a sua reforma. Porque, a partir do momento que você colocar ela como prioridade, é uma necessidade, eu preciso priorizar essa necessidade, eu preciso arrumar, vamos dar um exemplo com a cozinha. A minha cozinha está me dando... Eu não estou feliz com ela há muito tempo. Ou então, sei lá, tem a torneira, tem um revestimento quebrado, uma torneira que vaza, um armário que a porta tá capenga ali, sabe aquela coisa toda? E você fica procrastinando. Então, a melhor forma de você começar é priorizando. Você colocar a reforma, colocar ela como um sonho e uma prioridade. E a partir do momento que você priorizar isso, o que eu falo para as pessoas é que você colocou como prioridade, você comece a estudar. Então você vai estudar tudo, primeiro, do que você quer na sua casa. O que sua casa te agrada hoje, né? Você vai pensar lá, aí você começa a anotar, eu não gosto, né? Deixa eu virar aqui. Então, por exemplo, os móveis da minha sala, você vai anotando, do jeito que eu estou fazendo aqui, os móveis estão mal posicionados. Mal posicionados. Preciso trocar, né? Preciso trocar o armário da cozinha. Uma coisa que acontecia muito, né? Quando eu estava atendendo os clientes, era eles falarem assim, meu filho está com 15 anos agora, então adaptar o quarto do filho, sabe assim? Então você coloca e vai anotando. A primeira coisa que você vai fazer são anotar as suas necessidades e priorizar isso aqui. Quando você priorizar, você vai começar, a dica que eu dou que você vai começar a estudar tudo que envolve. Aí você colocou aqui, trocar os móveis. Então, eu vou precisar comprar móveis novos e vou começar a fazer uma relação. Isso é uma base de um planejamento para você lá na frente começar de fato a planejar a sua reforma. Mas você já vai fazendo. Então, você já sabe os itens que você vai querer mexer na sua casa. Então eu falei aqui dos móveis da sala, eu falei do armário da cozinha e eu falei o quarto do meu filho que já é adolescente, 15 anos ali, e eu quero adaptar, colocar o quarto dele para a idade dele e tal. E o que vai ter? Vou precisar pintar o armário. Eu já falei, o armário eu quero trocar todo ele. Ou então, acho que dá para trocar só as frentes, as portas, as tampas das gavetas, aquela coisa assim. E você vai começar, aí você relacionou esse serviço, você começa a estudar profundamente, levantar referências, vai lá no Pinterest, vai no Google. Hoje a gente tem uma ferramenta violenta na mão, fácil, né? Só no celular ali você vai pesquisando, no Pinterest mesmo você pode criar pastas. Então você cria por ambiente que você quer mexer ou por um item lá da casa, trocar o piso, você começa a pesquisar piso e vai salvando, vai fazendo isso, que tudo que envolve você vai estar preparada, você vai ter bagagem, você vai saber, porque dentro do seu cérebro ele já vai ter processado isso e você vai ter mais segurança na hora de conversar com as pessoas. Você não vai ficar vendida ali, a pessoa falar, não, ele vai falar, você tem que ser um piso PI 5 ou um piso retificado. Você fala, o que é retificado, né? O que é isso, PI 5? É um piso um porcelanato de massa plena. Então, você vai ficar perdido. Então, quando você estuda e você começa a dedicar, aquilo ali vai criando vamos dizer assim, um tesão dentro da gente, você vai aprender e você vai se sentir segura. Para lá na frente, você tá preparado para conversar com as pessoas e isso, o seu cérebro processando, vai te tirar essa pedra do caminho de você não se sentir capaz de fazer. Parece, né? Soa meio clichê isso aí.
né? Porque se você for ver hoje esses coaches, essas coisas, tudo fica falando isso, mas isso se todo mundo fala em diversas áreas da sua vida, é porque de fato isso funciona. Né? A partir do momento que você pegar e se dedicar e estudar e começar a anotar, a sua cabeça vai engrandecer e você vai ter capacidade de segurança mesmo para conversar com as pessoas. Eu mesmo assim, vou usar um exemplo aqui, né? Me lembrei agora. Eu já tive na verdade foram vários casos até a maioria desistiu, mas eu tive um caso específico que uma cliente me procurou, ela queria fazer um projeto só. Se eu não me engano, eu acho que era uma reforma da casa toda, ou era a cozinha que ia integrar com a área lazer, tal, integrar, fazer uma área gourmet. Enfim, ela ia fazer uma reforma na casa dela. Ela me procurou, tal, querendo saber como que era, beleza, tal. Passou um tempo, ela me procurou uma segunda vez. Isso assim foi um tempo meio longo. Uma segunda vez. E o que eu observei? Ela foi lá, conversou comigo de novo, falou tudo a mesma conversa, né? Que ela queria reformar, só que ela não dava o start para eu começar o projeto. Por quê? Porque ela sabia que a hora que ela desse o start de começar o projeto, ela ia ter que começar a desenvolver, né? Ela ia fazer um investimento de projeto e tudo. Então ela ia ter que começar a desenvolver o planejamento dela e tal, e ir atrás das coisas para ela poder executar a sua reforma, né? Concretizar aquilo ali que era o projeto e colocar em prática, né? Então, como ela não se sentia capaz, e eu observei na segunda conversa isso, né? Eu vi que ela estava insegura. O que eu falei para ela? Eu falei, ó, estuda. No começo eu achei meio que era assim, ela não sabia. Assim, eu achava que será que ela quer mexer nessa cozinha mesmo? Acho que ela nem tem necessidade de mexer. Eu pensava que era isso. Mas eu falei para ela, estuda. Né? Não fui e falei, será que você precisa de mexer nisso aí? Eu acho que você tá querendo mexer à toa e tal, mas eu não falei. Eu falei, estuda certinho, você quer mexer na cozinha? Vê todos os tipos de estilo de decoração, vê os pisos que você quer, vai salvando tudo isso e já vem com material já, você vai abrir a sua mente, você vai ter mais ideia do que você quer fazer de fato. E o que acontece? Ela fez isso e ela demorou. Ela me procurou a terceira vez, na terceira vez ela foi e a gente finalizou o projeto. Isso foi tudo dentro de um prazo de 1 ano, imagina? Porque ela estava com medo. Ela sabia que se ela fechasse o projeto e eu fosse lá e fizesse, para ela o projeto não era problema, ela sabia mais ou menos o que ela queria. Só que ela sabia que se ela desse o start e o projeto viesse ao fim ali e tal, realizasse, estivesse pronto, ela teria que começar, né? Então, ela até poderia fazer o projeto e deixar de lado, mas ela não quis isso. Eu vi que ela precisava de alguma coisa, então eu dei essa dica para ela. Para mim, no início, foi meio assim empírico, eu não tinha muita noção do que estava se passando, mas eu sabia que ela precisava se embasar melhor, assim, se estruturar melhor psicologicamente para ela poder mexer com essa reforma. Inicialmente eu achei, como eu falei, que ela não sabia mesmo se ela queria ou não mexer com essa cozinha, mas o que ela estava com medo, que depois ela deixou bem claro para mim, e até por isso que eu trouxe esse tema hoje, que eu me recordei disso, que ela estava com medo, né? Ela falou, acho que eu não vou dar conta. Ela não queria fazer um investimento para uma pessoa, um profissional executar a obra dela, ela queria ela mesma fazer, ela tinha tempo, gostava de mexer com essas coisas de decoração e tal, só que uma obra não é uma decoração, né? É uma obra de uma reforma, ela envolve mais coisas e ela não estava se sentindo preparada para aquilo. E eu dei essa dica, ela estudou, como eu falei para vocês, que é o jeito que eu acho que é assim, o mais sensato de se fazer, né? Então, ela estudou e daí deu tudo certo. E assim, outras coisas que vêm junto, né, dessa objeção, de tudo isso que eu falei para você deve estar pensando aí, tá, o Rubens falou isso aí, beleza. Mas como que eu vou estudar sobre reforma, né? E assim, hoje, eu nem vou entrar no mérito de tempo, né? Porque a gente eu sei que eu posso falar isso porque eu fico também perdendo muito tempo, às vezes, em bobagem, com entretenimento ali à toa na internet, nas redes sociais e tal. Então, tempo não vou nem falar como desculpa, mas assim, as pessoas às vezes ficam sem saber onde buscar referências. Você foi no Google ali, qualquer frase que você digitar, você deve saber muito bem disso, ela vai te abrir um campo gigantesco de informação. Então, para você estudar é muito simples, a não ser que seja uma coisa científica, mas não é esse o caso aqui. Então, vou fazer uma reforma, como eu falei aqui, eu quero trocar os móveis, estão mal posicionados. Você coloca no Pinterest lá, layout de sala chique, pode colocar uma coisa bem simples, boba assim, vai aparecer 1 milhão de referências que você vai poder. Hoje tem até um negócio lá do Google Lens, se eu não me engano, que chama, que você tira foto do seu móvel, ele vai te mostrar um monte de layout, assim, um monte de foto de ambientes que tem aquele seu móvel. Isso, olha só como que isso pode ajudar.
Isso você vai salvando essas referências. Aí você quer trocar piso? Eu vou trocar um piso externo, de dentro e de fora da casa. Qual que é a diferença? Como que deve ser um piso externo? E sem contar que tá aqui o canal. Tá aqui, eu tenho um Instagram, tenho um canal no YouTube, que eu trago um monte de informação. A minha ideia aqui é cada vez trazer mais conteúdo. Então, procure esses canais, essas fontes de pessoas que estão querendo te ajudar, né? Assim como eu estou fazendo, tem várias outras pessoas fazendo também. Então você vai começar a estudar desse jeito, né? Então a primeira coisa que você vai quebrar é essa objeção. A segunda é quando, né? Quando que eu vou me sentir capaz? Quando que eu vou estar preparada? Eu falo para você que isso aí vai ser natural, porque se você, vamos supor, estudar novamente sobre piso, vamos falar assim, né? Você estudou sobre piso, a hora que você for na loja lá, ver alguns modelos, tal, escolher tamanho, ver como que é as cores e essa coisa toda aqui na hora da escolha, quando o vendedor estiver falando com você, ele não vai estar falando grego mais. Ele vai estar falando, dando algumas informações, até como eu falei, esse piso aqui, a senhora quer retificado ou a senhora quer um piso bold? Aí você já sei do que ele está falando. É nessa hora que as coisas começam a ficar muito mais claras e meio que óbvias, né? Você vai se sentir, você vai saber que você já está capaz de começar a reforma ou de estudar, esse assunto aqui eu já sei. Agora, então isso vai ser natural, vai acontecer. Uma objeção que vem, mas vale a pena eu investir meu tempo, ficar estudando isso só porque eu vou fazer uma reforma? Eu poderia, sei lá, procurar um outro meio. Mas assim, o que eu te digo, qualquer coisa que a gente aprende na vida, tudo que vem de carga, novamente parece clichê, mas isso ninguém vai tirar de você. Então, sei lá, você vai estudar, vai fazer a sua reforma, vai conseguir fazer, né, aprender tudo sobre o que tem reforma e decoração, fez a reforma da sua casa, né? Chegou num patamar lá que você conseguiu fazer a sua reforma e tudo. Aí de repente sua mãe, a sua amiga você vai ter a possibilidade de dar dicas, de esclarecer para elas. Isso é conhecimento. Então conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. E isso, por isso que eu acredito que vale a pena. É uma objeção que as pessoas podem vou ficar perdendo meu tempo aprender isso aqui, uma reforma é só... Não. Você vai aprender e a coisa vai ficar com você, você vai levar isso para a vida toda, né? E a pior maneira, né, quebrando essas objeções, a pior maneira que eu acho, né, de você superar como que eu posso falar, essa objeção, é quando as pessoas decidem fazer a reforma no ímpeto, sabe assim, da emoção, e ela não está 100% preparada. Então, isso eu tô falando para quem não tá se sentindo capaz. Eu não tô se sentindo capaz, mas é só começar. É bem simples, eu vou fazer. Não é bem assim, porque tem muita coisa. Se você está se sentindo inseguro, é porque você não tem 100% de certeza que você está preparado. Então, você também não tem 100% de chance, que já é muito difícil das coisas ocorrerem bem numa reforma. Uma reforma, ela é complicada. Então, é por isso que você tem que estudar. E se você quer fazer sozinho, eu dou um apoio total. Isso é muito claro, é muito óbvio aqui, né, com os conteúdos que eu estou trazendo, porque é justamente para as pessoas que querem fazer a sua reforma sozinha. Só que você tem que estar 100% seguro, 100% preparado. Se você começar no ímpeto, principalmente se sentir incapaz, né, sabendo, com essa dúvida, será que eu sou capaz? Vai dar zica. Então não faça isso. É a pior maneira de você começar uma reforma. E assim, como que eu posso começar fazendo isso, Rubens? Eu acho que você já pode começar já, agora. Tá vendo esse vídeo, você chegou até aqui comigo, é porque você está interessado em fazer, você quer aprender mais. Então, começa agora. A primeira coisa que você vai fazer é esquecer essa questão da capacidade. Né? Desencana disso aí, com prazo, que você quer começar a obra em tal dia que você já tinha programado. Eu acho assim, se você está com isso na cabeça, é igual essa cliente que eu falei, que aconteceu esse caso, dessa história que eu te contei. Foi 1 ano. E assim, a não ser que sua casa tá pingando em cima da sua cama, tá com vazamento na cozinha que tá vindo um horror de água, ou então você tá com problema estrutural ou elétrico, sei lá, aí é um outro caso. Mas quando é uma reforma para melhorar o seu bem-estar, para melhorar o seu dia a dia, para dar conforto para você e para sua família, te dar mais paz dentro de casa, fazer as coisas que você sempre sonhou, faça isso. Esquece, desencana das coisas, né, que está te travando e começa a estudar. A partir do momento que você desencanar disso, você tirar da sua cabeça e falar assim, não, vou me programar a partir do momento que eu tiver segura que eu posso que eu posso dar o segundo, o terceiro passo. Isso vai tirar a ansiedade de você. O que faz as pessoas pensarem, né, não se sentirem capazes, a maior causa disso é a ansiedade, ela te trava.
porque você está naquela vontade de fazer uma coisa e você não sabe como fazer, não se sente capaz, e isso vai começar a te corromper mesmo. Você vai, na verdade, vai começar a te matar, vai começar a te atrapalhar total mesmo assim. Então, faça isso que eu tô falando, desencana, começa a fazer essas anotações bem simples assim. Tranquilo, ó, os móveis estão mal posicionados. Eu preciso trocar o armário da minha cozinha, adaptar o quarto do meu filho. Isso vai te ajudar, inclusive, a pesquisar no Google, por exemplo, na internet, no Pinterest, né? Então, você vai e você faz todas essas anotações e para você ir fazendo as coisas gradativamente, de uma maneira que você fique 100% apta e preparada mesmo para você fazer o negócio, faz as anotações de tudo que você quer ter na reforma e você depois, posteriormente, você começa a anotar o que é prioridade, até para facilitar no seu estudo. Você fez essas 3 anotações aqui que eu te dei como exemplo. Aí você fala assim, não, o principal aqui para mim hoje é eu preciso trocar o armário da cozinha, eu preciso resolver o armário, não está me atendendo, o troço está zoado aqui, eu preciso ajeitar. Então você vai começar a colocar essas prioridades. E com essas prioridades você vai saber muitas vezes, poxa, eu não preciso mexer nos móveis não. Eles não estão mal posicionados, não preciso trocar móveis, só vou ajeitar o layout ou vou trocar só a TV. Então você vai vendo o que precisa de fato ou o que não vai fazer diferença se você não mexer agora. E aí você começa a fazer um pequeno planejamento. Esse planejamento vai te ajudar, né? A partir do momento que você colocou tudo que você quer, você pesquisou, estudou, você começa a colocar suas prioridades e nas principais necessidades. Isso vai te ajudar a começar a planejar quando que você vai começar, por onde você vai começar, quanto que eu preciso captar de investimento para poder fazer essa reforma. Coloque isso também, é uma dica muito boa que eu vou dar aqui, para que você que ficou até o final, tá até agora comigo aqui, pense na sua reforma como um investimento. Se você pensar como custo ou como gasto, aquela mesma coisa que eu falei de travamento do cérebro que faz você não se sentir capaz, né, essa ansiedade, essa coisa toda que você vai criando e você não consegue fazer, a mesma coisa com a grana. Se você colar, só de você falar, o custo disso aqui, eu vou gastar tanto, nem use esse termo, usa o termo investimento, você está investindo na sua casa. É o seu mundo ali, é o seu lar, é o seu cantinho que você está com a sua família, você está todo dia ali, é o lugar onde você descansa, lugar onde você se diverte, eventualmente você almoça, come, né? Então, pensa como investimento e você vai começar a fazer essa captação. Então você vai saber quando que você pode começar, quanto tempo mais ou menos que vai durar cada um, vai fazendo por ambientes. Aí você vai se preparando bem melhor, vai fazendo coisas pequenas, por exemplo. Comece por pequenas mudanças mesmo, às vezes um pequeno jardim, né? Às vezes você se sente, não sou capaz, não sei mexer com jardinagem, sei o quê. Faça o seu jardim, faça ele vertical, crie espaços com vasos, e isso já vai começar a te dar as ferramentas para você pesquisar, você ir atrás, você se organizar, você se motivar, que é a principal coisa que causa essa barreira. As pessoas não criam meios para se motivar. E a gente assim não acorda de manhã e fala, agora eu vou fazer, né? Deve ter gente assim, mas eu não sou. Eu tenho que começar, eu falo isso usando minhas experiências, né? Eu crio um monte de coisas que eu sou obrigado a criar uma rotina para poder me motivar. E, não, amanhã eu tenho que fazer, eu tenho um compromisso. Então você coloca isso também, porque isso vai te ajudar. E você estudando sobre tudo isso, você vai aprender a reformar. Eu não vejo como dar errado. Lógico que na reforma vai acontecer imprevisto, uma coisa assim, né? Não tem como você prever, ninguém aqui é vidente para você saber o que vai acontecer no futuro. Mas assim, quando você está preparada, tudo que acontecer de imprevisto, você vai saber como resolver da melhor maneira possível. Então, estuda mesmo. Não ache que é bobagem. Isso aí você vai levar para sua vida inteira. Você vai poder ajudar alguém também. Então, mas você está falando isso que é bom ser arquiteto. Não, não é. Eu gosto de outras coisas. Eu gosto de marcenaria. Eu estudo, eu me meto a fazer essas coisas quando eu tenho tempo, né? Porque eu gosto, estudo, eu gosto de desenhar. Eu não preciso desenhar, isso não me dá dinheiro, isso só que traz um bem-estar para mim. Então eu estudo, eu vejo como desenha, eu vejo conteúdo sobre isso, eu leio como são traços, né? Isso me agrada, isso me engrandece. Só de estar melhorando o meu dia a dia, de minha cabeça e tudo, para mim é válido. E uma reforma vai transformar a sua casa, vai transformar a sua vida, a vida da sua família. Então não estude, não ache que você já sabe tudo para começar, porque como eu falei lá, se você achar que sabe tudo e vai começar a não estar 100% preparada, vai dar merda, vai dar zica, as coisas tendem a
darem errado. Então, se você estiver certinho, sempre que você estiver imaginando, tudo que você imaginar na sua casa, estuda mesmo, fica tranquilo. Estuda e você pensa em várias possibilidades da sua reforma, tanto para as coisas que você pode fazer, as coisas que pode esperar e também as coisas que podem vir a dar errado, né? Você tem que estar preparada para essas coisas também. A partir do momento que você estuda, você tem que procurar isso, né? O que aconteceu de errado na troca do armário da minha cozinha. Vai ter algum vídeo no YouTube lá, porque o povo põe tudo no YouTube. Então você vai achar esse tipo de conteúdo e você começa a se preparar para as possíveis coisas que... fui trocar a porta do meu armário, tive que trocar todas as dobradiças. Fala, não sabia disso. Então, você já começa, aí você começa a aprofundar sobre isso. Então, imagine, quando você for estudar, pense em todas as possibilidades de coisas que você pode trazer para sua casa, de coisas que podem acontecer como problemas, imprevistos, e você possa resolver da melhor maneira possível. Você vai estar preparada para fazer isso. Beleza, pessoal? Eu agradeço muito você que ficou até o final agora aqui comigo no vídeo. Deixe seu like aí, compartilha isso com as pessoas que você sabe que está querendo reformar sozinha também, quer aprender mais sobre esse mundo, e continue acompanhando, que eu vou estar trazendo sempre mais conteúdo para vocês aqui, de tudo que for para ajudar vocês de fato a conseguir reformar sozinha ou sozinha a sua casa, ser capaz de fazer tudo isso. E aí você vai eliminar esse problema aqui, ó. Você vai se sentir capaz, né? Então isso aqui, ó, tá fora. Você é capaz de fazer a sua reforma sozinha. Não esqueça, eu deveria ter escrito, eu sou capaz. Mas você é capaz. Nunca esqueça disso, estuda, acompanhe, continue comigo aqui, que eu sempre vou estar trazendo conteúdo para ajudar vocês cada vez mais e melhorando, né, ajudando vocês a estudarem. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta ou alguma coisa que vocês querem que eu fale mais, manda para mim também, deixa nos comentários ou mande direct, me siga no Instagram. Beleza, pessoal? Grande abraço, até mais.